colunista Sheila Sodré trouxe convidada, a Maria Cristina Santiago, e eu disse, meninas, que estava borbulhando de perguntas. Vamos responder, né, Sheila? Direto e rápido, vamos tentar, viu? Vamos lá, tem uma dúvida aqui. Queria saber se o pai tem a obrigação de ficar com o filho nas férias. E aí, Maria Cristina? Então, tem sim. A questão da convivência, como eu falava, não é um direito do pai ou da mãe, mas simplesmente um direito dos filhos. Então, tem sim a obrigação de ficar com os filhos nas férias e de dividir esse tempo igualitariamente. Isso pode também ficar definido, isso, do quando for estabelecer a guarda, né? Esse período já pode ser estabelecido. Ou então pode deixar negociado entre o casal, mas já fica pré-estabelecido isso. Fica pré-estabelecido e é interessante também que se diga que pode haver alterações e normalmente quando você faz os acordos judiciais já vem dizendo essa questão das férias, como é que vai ficar. E só para dar um tom de atualidade, já que a gente está falando em pandemia também, é comum que esse modelo de convivência, em razão da pandemia, seja modificado. Por exemplo, quando houve no início de março aquele isolamento e distanciamento social, muitas crianças ficavam justamente nesse panorama de férias, 15 dias com um e 15 dias com o outro. Maravilha. Tem outra dúvida. Há 2 anos eu coloquei meu ex na justiça. Durante esse tempo todo, ele só veio ver o menino 2 vezes. Nem sequer liga para saber notícias. O que fazer? Então, com relação a essa questão, é importante que se entre com uma medida judicial e se obrigue a dar cumprimento ao que efetivamente ficou combinado. Muito comum é você utilizar umas multas diárias que se coloca em razão do descumprimento dessa obrigação ou desse direito da criança e do adolescente de ter o pai e a mãe consigo. Sheila, e às vezes você sempre fala, né, que não deveria ser algo obrigado, que o pai deveria ter essa responsabilidade. O pai deveria ter a consciência da necessidade que o filho tem de permanecer, de conviver. Gente, isso está falando às vezes com o pai, mas muitas vezes os avós não têm o acesso ao filho. Você termina a relação com o marido, fica cortando a relação dos filhos. Gente, isso para educação, isso para a saúde mental do seu filho, vale qualquer sacrifício. E muitas vezes, mesmo você tendo mágoa, mesmo você não gostando, é uma questão de empatia, de se colocar no lugar não do seu filho, mas da outra família. A proteção é do seu filho, o direito é dele. E uma coisa bacana é que em 2011 tem também uma lei justamente para assegurar aos avós esse direito à convivência. Tamanha a importância na questão do desenvolvimento biopsíquico e físico da criança e do adolescente. E se a pessoa não quer ser pai ou não quer ser mãe, a gente sabe que tem todos aí os métodos que evitam isso. Com certeza. Então, se você tem o filho, muitas vezes a pessoa acha que é só a questão de eu já pago a pensão, então tá ótimo. E não é isso. A gente sabe que tem outras responsabilidades por trás disso. E tratem bem seus filhos, porque depois o povo cresce tudo doido, tudo desmantelado por causa disso, por causa da convivência ruim e da relação ruim que teve com os pais. A falta da convivência causa Desirê, uma insegurança muitas vezes. Gente, quando eu falo isso, eu não faço de forma generalizada. Mas se parte do princípio que aquela pessoa que você acredita que deveria te amar, que deveria te acolher, ele não faz, ele te abandona durante esse processo, toda a infância, gente, para ser construído isso depois num ano... É trabalhoso. É difícil. É trabalhoso. Difícil. Então, assim, que com certeza você pode trabalhar esse tema depois com psicólogos trazendo aqui para o programa, mas normalmente esse abandono gera várias outras relações para um adulto mais saudável. Mas a gente vai falar que também tem pergunta que só ali. Tem. Não quer se identificar, diz que tem uma filha de 8 anos e o pai sempre pega ela aos domingos pela manhã e traz ela à noite. Queria saber se ele tem algum direito, caso ela queira passar o fim de semana todo com ela. Sim. A questão de poder passar o final de semana com a filha, com os filhos, no caso, é direito das filhas, é direito dos filhos, mas é também dos pais. Nesse sentido, esse pai também tem direito. É importante que se saiba que, da mesma forma que é imprescindível a convivência materna, também é a convivência paterna. E sempre nas questões de guarda, também muito importante dizer a você, o que vai importar é o bem-estar e o melhor interesse da criança e do adolescente. Por isso que não tem regra pronta. Muitas vezes vai ser o juiz, na análise daquele caso concreto, que vai dizer
como é que deve ser feito naquela situação específica. Maria Cristina, eu vou completar, porque eu sei que vai vir perguntas desse tipo e a gente já vai poder até pular, Desirê. Olha bem, o que não acontece, gente, é o seguinte, infelizmente, tem pessoas que têm tem uma índole horrível. E realmente você não quer que seu filho conviva, porque infelizmente a sua escolha de ter tido uma relação e de ter tido um filho com ele, ou às vezes ter vindo o filho, não foi uma questão de escolha. E no fundo não é uma boa pessoa e você não quer a convivência, porque é uma pessoa que vive embriagada constantemente, ou é uma pessoa que usa por violência, já foi preso por violência, é uma pessoa que o seu próprio filho não quer conviver. Então, dependendo da idade dele, nosso aparelho judiciário, ele é multidisciplinar. Aqui eu pode confirmar isso. E muitas vezes, numa audiência, o juiz vai ouvir a criança ou o adolescente e o psicólogo vai fazer um papel muito importante nessa área. Nosso judiciário está, por incrível, o povo adora falar mal de questões públicas, mas o nosso judiciário, eu falo da Paraíba, apesar de não estar advogando nessa área, não advogo, mas eu vejo que o trabalho das psicólogas acompanhando os juízes da área de família é muito grande. Então, assim, esse papel, essa negatória do filho não querer conviver com os pais ou com os avós, consideração. Tem que ser levado em consideração. E isso numa audiência, né, que pode ser ouvido e pode ser analisado. Muito boa. E outra questão que é bom que se saiba é o seguinte, além de ter essa possibilidade, e a própria legislação processual diz isso, para fazer a utilização ou uso da equipe multidisciplinar nas questões que envolvam guarda, poder familiar, enfim, é interessante também que se diga que existe uma modalidade de depoimento que antigamente se chamava depoimento sem dano e hoje se chama depoimento especial, onde a criança ela vai poder ser ouvida por uma equipe multidisciplinar de forma que quem vai fazer as perguntas não vai ser propriamente o juiz, o advogado ou o promotor, mas sim um psicólogo, através de todo um local equipado, com a mídia apropriada para que a criança se sinta à vontade e aí se possa depreender daquela situação específica o que é melhor para a criança e para o adolescente, porque ela é o sujeito que demanda a maior proteção e que é quem tem maior importância nessas situações todas. Eu queria responder essa pergunta que eu estou vendo aí, eu estou amando. Deixa eu dizer aí. que o pessoal de casa todo mundo doido com o tema. É aqui, ó. A ex do meu esposo abandonou os 4 filhos e há 6 anos meu marido quem cuida das crianças. Ela tem algum direito? Se ela decidir voltar agora, como é que fica essa história? Olha só, eu achei bem interessante porque eu vou poder ter a oportunidade de falar aqui para você a respeito da filiação socioafetiva. E o que é isso? Durante muito tempo a gente imaginava que pai e mãe necessariamente era aquele que tinha e guardava a identidade genética, tinha o mesmo DNA ou então que fosse proveniente de uma sentença de adoção, por exemplo. Hoje, não mais. Hoje, no direito, já se tem o reconhecimento de que ser pai e ser mãe é muito mais um elemento que se concretiza no mundo cultural, no mundo dos fatos, do que no mundo da biologia. Então, respondendo essa tua pergunta, essa pessoa que cuida desses filhos durante esses 6 anos, ele, no caso do teu marido, ele tem direitos sobre essas crianças no sentido do reconhecimento desse vínculo socioafetivo e o fato de ter havido esse abandono, por si só, não retira desse pai, que é o genitor biológico, o ascendente biológico, vamos dizer assim, essa possibilidade de ter a convivência. Agora, aproveitando também um gancho e explicando para ti aquilo que Sheila falou a respeito de determinadas crianças e adolescentes que não querem se relacionar com os pais e que existem situações que demandam preocupação, por exemplo, o uso de drogas. Nesse caso, você pode entrar com um pedido de destituição de poder familiar ou suspensão do poder familiar. Então, tudo isso, existem ferramentas precisas para que você possa proteger o seu filho, a sua filha, de situações adversas. Perfeito. Só vou fazer uma correção, que ali, o exemplo que ela pediu e a pergunta foi a mãe. Por que todo mundo estranha? Porque foi a mãe que abandonou as crianças. Isso, gente, é que essa questão de gênero não muda. Né? Não é como muda. foi nesse caso específico. Meu esposo. Foi a mulher que abandonou as crianças. Não é algo comum, mas a explicação é a mesma. A mesma. A mesma. Não tem essa questão, não a mesma explicação. Vamos para mais uma dúvida. Boa tarde, estou separado há 7 meses e gostaria de saber como ter direito a ver minha filha.
Nesse caso, se está havendo alguma dificuldade, algum obstáculo, é entrar com o pedido de regulamentação de convivência paterno ou materna filial, que eu não sei quem está falando, se é o pai ou a mãe, não importa o gênero, né? E entrar com esse pedido de regulamentação de convivência. Vamos para mais uma dúvida, nosso WhatsApp. Boa tarde, tenho um filho de 7 anos, sou separada há 5, quero morar em outro estado para levar meu filho. Preciso entrar na justiça? Nesse caso, para haver a alteração de outro estado, seria interessante você, se não houver o consenso com o pai, você fazer isso mediante um ajuizamento de uma ação. Por quê? Se você faz isso sem uma explicação, por exemplo, não, eu vou mudar de um estado porque lá eu vou ter mais oportunidades de emprego, por exemplo. Se você fizer isso unicamente com a ideia de afastar, vamos dizer assim, o pai da criança ou a mãe da criança, isso pode caracterizar a alienação parental. E isso faz com que haja consequências negativas para você e para o seu filho também. Olha aí, ficou a dica, né? Tem mais uma dúvida pelo nosso WhatsApp, o pessoal tá mandando, participando. Meu nome é Jadilma, tenho um filho de 2 anos. Tudo que eu queria era que ele tivesse relação com o pai. O que posso fazer? Então, o que a gente pode fazer nesses casos, repete-se, é entrar com uma ação de regulamentação de convivência. O direito, ele nunca tem a possibilidade de concretizar o que a gente, enquanto sujeito, enquanto subjetividade, a gente quer que se concretize. O que se pode fazer no caso de um pai ou de uma mãe não comparecer é a gente pedir que seja arbitrado multa para, no caso dele não comparecer, existir aí a necessidade de pagamento. Nessa perspectiva, eu vou dizer a você daquela possibilidade de entrar com a ação em razão de abandono afetivo, onde aí eu vou ter a oportunidade também, Desirê e Sheila, de dizer para vocês que amar, ninguém é obrigado a amar, mas cuidar, todo pai e toda mãe tem esse dever de cuidar dos filhos. Então, minha filha, tem que ir atrás exatamente disso, né? Não tem amar nem o marido, nem ninguém, mas a filho não tem jeito, E viu? tem que cuidar. É cuidar, é diferente, né? É. Tem mais uma dúvida? No meu caso é o contrário. O pai que ficou com os filhos, a nossa guarda é livre. Mas muitas vezes, quando quero sair com as crianças ou em datas comemorativas, ele alega que estão doentes. O que posso fazer? Então, isso aí, por exemplo, é uma das condutas, não estou dizendo que no teu caso já esteja acontecendo, mas é assim, existe um indício de que há uma prática de alienação parental. A alienação parental é quando você faz algo que acaba afastando aquele filho, aquela filha, aquela criança, aquele adolescente da convivência com o outro genitor. Então, você sempre obstaculizar esse contato, ainda que seja sob o argumento de que ele esteja doente, pode ser sim uma prática de alienação. E aí eu já vou avisando, eu vou complementando aqui que, olha, se isso está acontecendo, não é uma única vez, não. Isso tem que ser algo repetido, porque isso pode acontecer das crianças estarem doentes. Então, vamos fazer o que a gente ensina. Esse danado desse aparelho aqui, gente, serve para muita coisa. Inclusive, vai fazer provas do que você está falando. Porque se você vai para o judiciário alegando uma alienação parental, você tem que fazer provas disso. Não me diz para estar perturbando a vida do outro, não. Se isso está acontecendo, não vamos banalizar. Se está realmente acontecendo, faça as provas. Tenta juntar todas as formas. Tenta tornar isso mais concreto. Entendeu? Para quando você for para o judiciário, você ter isso. Você pode poder fazer isso diretamente cartório, em nota pública, direto no cartório. Então, são vários meios que você tem que fazer provas se isso estiver acontecendo. Porque um crime é um crime. Então, a gente precisa de prova e provas. Elas podem ser produzidas legalmente, te dando segurança. Para não ficar na doida quando chegar e dizer assim, ele dizia sempre que a criança estava doente, né? Nunca disse isso nunca aconteceu, isso é a história dela, doutor. Tá no processo, tá instruído no processo, ela já passou isso para advogado, para defensora pública, tá nos autos. Outra coisa interessante é, nesses casos, você pedir para que a criança seja ouvida por equipe multidisciplinar e também eu aconselho muito, nos casos que aparece lá no escritório, é de você, por exemplo, fazer boletim de ocorrência, que é algo em que você tem uma presunção do que aquilo que você está declarando é uma verdade, porque você está se submetendo às penas da lei, no caso de você estar mentindo, estar dizendo algo que seja verídico.
Então, tudo isso é muito importante. A gente tem que ter muita cautela quando a gente está lidando com situações que envolvam, principalmente, a questão de relacionamento dos nossos filhos com os nossos ex-maridos, ex-companheiros, ou ex-mulheres, ex-companheiras, ou ex-parceiros, ex-parceiras, porque a questão de gênero é indiferente, ou até mesmo naquela situação que eu disse, de repente você nunca nem teve um relacionamento de afetividade consolidado com o pai ou a mãe do teu filho. Foi um encontro apenas, ou, enfim, um projeto para que filho efetivamente tivesse um filho, que é o que a gente chama de projeto de parentalidade. A Jaqueline Santos diz o seguinte, que o irmão dela é separado, tem uma filha de 6 anos, além disso é uma criança muda e surda, e a mãe da criança mal fica com a menina e nem quer passar a guarda da criança para ele. O que podemos fazer? Nesse caso, mais uma vez, é interessante entrar com um pedido de regulamentação. Se a criança ela tem essas necessidades especiais, mas ainda demanda uma atenção prioritária com relação à tramitação do processo. E, nesse caso, se porventura a mãe se nega, somente a partir de um ajuizamento de uma ação para que possa haver a reversão dessa guarda e dela ficar com aquela pessoa que atenda melhor o interesse da criança e do adolescente. Só para uma informação que eu acho que é interessante para quem nos escuta, a gente tem a ideia de que guarda necessariamente tem que ficar com o pai ou a mãe da criança. O próprio Código Civil já nos permite que, se porventura lá na situação em concreto se verificar que uma terceira pessoa tenha melhores e maiores condições de ficar com o filho, levando-se em consideração uma relação de parentalidade, de parentesco e uma relação de afetividade, pode sim ser deferida essa guarda a uma pessoa que não o pai e a mãe. Pronto. É para encerrar aqui, né, Sheila? Chegou a última pergunta. Que é uma Tem avó. outras, mas que na verdade a gente vai encerrar com essa, tá? Meu filho se separou da mulher quando minha neta tinha 1 aninho e desde o acontecimento eu tomo conta dela. Hoje ela está com 6 anos. Tenho pensado em pegar a guarda dela, mas a mãe falou que não assina. Gostaria de saber o que posso fazer. Observação. Os médicos desconfiam que ela seja autista e o pai reside comigo. Nesse caso, já existe uma guarda de fato, o que você vai entrar é com a regulamentação jurídica de algo que já existe no mundo dos fatos. A guarda de sua neta, pelo que você está dizendo, há 6 anos já está com você e com o pai da criança. O que pode fazer é entrar com pedido de guarda compartilhada, onde ficaria a guarda dessa criança com você, a avó, e com os pais. Isso não tem nenhuma vedação no nosso ordenamento jurídico. Mas aí eu vou ter que encerrar dizendo o seguinte, olha bem, tem situações, e vocês me veem aqui no programa semanalmente, falando de 2 coisas, da importância que é você consultar um advogado especialista na área, pagar uma consulta, falar ou ir na defensoria e ter uma conversa prévia, explicar o seu caso. Consulta é extremamente importante. E, gente, infelizmente, por mais que a gente não goste, que sabe das dificuldades que é enfrentar um processo judicial emocionalmente, às vezes financeiramente, de tempo, mas tem situações que é necessário. E se tem algo que às vezes não dá muito para fazer de meia boca ou um acordo, é essa questão de guarda. Isso é de extrema importância, mesmo consensual, mesmo fazendo um acordo, mesmo consensual, é importante que leve isso para o judiciário por uma questão de segurança e até para o próprio Ministério Público estar acompanhando. Não é fácil, não é bom, mas é uma atitude, é algo que você precisa fazer. Não fique com essa relação sem resolver. Olha aí, com certeza a gente conseguiu ajudar muita gente. Se sua dúvida não for respondida, perdão. Mas deixar aqui o Instagram de Sheila, que é o @Sheila_Sodré e @Maria Cristina Santiago_. Vai lá que as meninas maravilhosas vão sempre poder ajudar vocês. Meninas, obrigada, viu? Eu que agradeço. Beijo e até a próxima. Boa semana. Eu que agradeço, foi maravilhoso estar com vocês. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Já aproveito e já aviso o pessoal que a semana que vem a gente vai falar sobre relação, contrato de namoro. Algumas uniões estáveis aí, gente, que não é união estável, pode ser caracterizado realmente namoro. só namoro. O tema vai render mais uma vez. Deixa eu mandar um beijo rapidinho para do Instagram. Keila Sueli tá mandando beijo para mim e para Maguinha. Comadre Cegonha desejando uma ótima semana. E também Marisa